Atos, capítulo 12. A palavra do Senhor diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou, correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e cremos que a tua palavra ela foi escrita para a nossa edificação, porque ela é do Senhor, ela é da tua parte, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só lembrando para as crianças, não esqueçam de fazer as suas anotações aí, tudo que você entender, né? Talvez você não entenda
muita coisa, mas você vai entender alguma coisa. Então, anota, registra, depois o pastor Marconi vai conversar com vocês, ok? E então, dando, irmãos, continuidade à exposição no livro de Atos, né, para nós relembrarmos que no domingo passado, na exposição anterior, nós vimos aqui o relato do nascimento de uma importante igreja entre os gentios, que foi a igreja de Antioquia da Síria, lá ao norte de Israel. Nós vimos que essa igreja se tornou uma importante base para a igreja continuar avançando até os confins da terra. A igreja mais importante até então era a igreja de Jerusalém, de onde o evangelho se dispersou para Samaria, Judeia, né, até Cesareia, e agora o evangelho chega até Antioquia, e ali se estabelece essa importante igreja como base para que o evangelho continuasse avançando para mais distante ainda. O texto dessa exposição de hoje narra a investida de um homem que era o rei de Israel, chamado Herodes, e esse aqui é o Herodes Agripa. E aí nós vemos a investida desse homem contra a igreja, e nesse contexto nós vemos a ação soberana de Deus para continuar preservando a igreja. Aqui nós temos algumas informações sobre o rei Herodes Agripa. Herodes Agripa era neto de Herodes o Grande. Rei Herodes o Grande foi o rei da Judéia na época de Jesus. Foi ali aquele rei que mandou matar as crianças recém-nascidas, com a esperança de que, matando essas crianças, também Jesus fosse morto. Herodes Agripa era rei deste Herodes, era neto do rei Herodes o Grande. O rei Herodes Agripa foi rei da Judéia e Samaria do ano 41 até o ano 44, que foi o ano da sua morte, a sua morte que está registrada aqui no texto que nós lemos. Os reis de Israel, nesse período do Império Romano, eles eram nomeados, então, pelo imperador romano. O rei não era escolhido pelo povo, mas o imperador romano escolhia o rei que ia atuar ali governando aquela parte do império. E, portanto, o rei Herodes Agripa, ele era um rei escolhido pelo imperador romano, e ele estava governando, reinando ali sobre Israel, na região da Judéia e Samaria. O rei Herodes Agripa era um praticante dos costumes religiosos dos judeus. Ele oferecia sacrifícios, ele fazia as leituras cerimoniais do Antigo Testamento. Ele não era um judeu, ele era descendente de judeus. A história conta que a sua avó era uma judia. Mas Herodes Agripa, ele era um praticante do judaísmo, pelo menos um praticante nominal. E como nós vimos aqui, ele morreu em 44 depois de Cristo, aos 54 anos. Então aqui é um breve histórico para nós sabermos de quem se trata o texto ao falar de Herodes, né? Este é o Herodes Agripa. E o texto diz então que Herodes perseguiu alguns cristãos e o objetivo dele era maltratar aqueles irmãos. Então o texto deixa muito claro no versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E dentre aqueles que Herodes resolveu maltratar, ele prendeu o apóstolo Tiago e o executou à espada. O próprio texto diz no versículo 2, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, né? Então, o texto diz que quando Herodes, então, perseguiu alguns irmãos da igreja para os maltratar, ali, dentre eles, ele prendeu Tiago, e Tiago foi passado ao fio da espada. Tiago, então, era um dos apóstolos, e aqui nós temos o registro de o primeiro apóstolo a ser martirizado por causa do evangelho.
só para nós entendermos, ou melhor, quase todos os apóstolos foram martirizados, menos João, que foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu já em velhice, lá na ilha de Pátimos, né? Todos os outros apóstolos foram mortos de alguma forma, eles foram martirizados por causa do evangelho. Então aqui nós temos o registro do primeiro apóstolo que foi morto por causa do evangelho, e esse apóstolo foi Tiago, que foi então passado ao fio da espada. Os judeus não convertidos ao cristianismo consideravam os cristãos como blasfemadores, pois os cristãos consideravam a Cristo como o Senhor, o Messias. Mas os judeus consideravam a Cristo como uma blasfêmia contra Deus. Por isso também o próprio Cristo foi crucificado, porque os judeus o consideravam uma blasfêmia, uma vez que Jesus afirmava ser ele o Filho de Deus. Jesus afirmava ser ele o próprio Deus. E os judeus então não compreendiam e não aceitavam que Jesus fosse de fato o Messias. E assim então, os judeus perseguiam os cristãos. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a perseguição de Herodes foi, por isso então, agradável aos judeus, né? Quando Herodes se levanta perseguindo ali os cristãos, os judeus se agradam da atitude de Herodes. Então, Herodes, percebendo que os judeus se agradavam, se utilizou dessa ação para aumentar ali, digamos, o seu capital político entre os judeus, e aí ele prende mais um apóstolo. Então ele prende também o apóstolo Pedro. Vejam aí o versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus. Aqui nós temos um político, né? Alguém que, vendo que o povo se agradou do que ele fez, então ele vai continuar naquela direção para agradar o povo. E Herodes, vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma festa que antecedia a Páscoa. E Pedro então foi preso enquanto ali aguardava o julgamento que aconteceria depois da Páscoa, que poderia resultar também em sua morte. No Império Romano, as pessoas que eram presas, elas eram presas para que aguardassem o julgamento. E o julgamento de qualquer ação no Império Romano, ou esse julgamento resultaria na liberdade daquela pessoa, se fosse considerada inocente, ou aquela pessoa permaneceria preso, ou aquela pessoa seria morta. Então, seriam as três possibilidades, e Pedro estava preso, foi preso antes da Páscoa, e Herodes, então, depois da Páscoa, resolveria ou julgaria o caso de Pedro. Então, Pedro, estando preso, ele sabia que uma das possibilidades para ele é que ele poderia ser morto, assim como foi morto o seu companheiro apóstolo Tiago. Vejam aí o versículo 4, que diz assim: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Pedro foi preso e ele estava sendo guardado por 16 soldados. Um simples apóstolo, pregador do evangelho, ali preso debaixo de um forte esquema de segurança, preso debaixo de um forte esquema que era composto por 16 soldados. Digamos que Pedro estivesse numa prisão de segurança máxima. E assim então foi que Herodes tratou ali o apóstolo Pedro. Então, em meio aos acontecimentos que visavam prejudicar a igreja, nós vemos aqui nesse texto que Deus age em favor da igreja e em favor da expansão do evangelho. Deus continua agindo soberanamente sobre a sua igreja.
mesmo numa situação em que um grande homem, um poderoso homem, um homem que tem ali toda a autoridade, ele vem de forma a sufocar, trazer medo sobre a igreja, trazer medo sobre os cristãos. Mesmo diante desta situação, nós vemos Deus agindo para que a sua obra continue avançando. E é diante disso que nós vamos pensar sobre as ações soberanas de Deus em favor da igreja e em favor do avanço do evangelho. Nós já falamos aqui que a vontade de Deus é que o evangelho avance. A vontade de Deus é que a igreja cresça. E essa vontade de Deus, esse propósito de Deus nunca vai ser frustrado. Nem foi antes, não será hoje e nunca será no futuro. Levante quem quiser levantar contra a igreja. Os seus planos sempre serão derrubados por terra. E foi assim, dentre tantos relatos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, mais um aqui no livro de Atos. Uma das ações soberanas de Deus em favor da igreja e em favor do avanço do evangelho foi a ação para livrar a Pedro da tirania de Herodes. Nós vemos aqui na história do livro de Atos que Deus livrou Pedro ali da prisão por um meio extraordinário, que foi através da ação de um anjo. O que é um meio extraordinário? É uma maneira de Deus agir, uma forma direta, sem usar meios humanos. O ordinário seria o contrário, seria por uma ação comum. Mas Deus livrou a Pedro da prisão de uma forma extraordinária. Não foram homens, não foram recursos de homens que livraram Pedro da prisão, mas foi Deus agindo pelo seu poder diretamente naquela situação. Diante daquela situação então crítica, a igreja não podia deixar de buscar a Deus em oração. Os irmãos sabiam que Pedro estava preso e sabiam que a situação de Pedro era grave. Os irmãos da igreja sabiam que Pedro corria um grande risco de não sair vivo da prisão. E nós vemos aqui no versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O papel da igreja é esse, não é? É orar a Deus agradecendo pelas bênçãos, é orar a Deus intercedendo em momentos de crise, é orar a Deus intercedendo por aqueles que sofrem. Talvez a igreja não tinha esperança que Pedro continuasse vivendo, mas a igreja estava lá orando, a igreja estava lá intercedendo. Pedro estava preso em um sistema de segurança máxima, como nós já vimos aqui. Eram 16 soldados fazendo a guarda de Pedro. No versículo 6 diz: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, e diz o texto que ele estava acorrentado com 2 cadeias. A ideia aqui então é que Pedro estava acorrentado a 2 soldados. Então, uma corrente em Pedro e outra corrente em um soldado ao seu lado, outra corrente em Pedro e a outra corrente no outro soldado. Então, era para Pedro não fugir em hipótese alguma. Ele estava então acorrentado com 2 cadeias. E o versículo 6 continua: e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, além das cadeias, das correntes presas a Pedro, também existiam guardas em sentinela, ali alertas, guardando a porta. Todos os milagres na Bíblia demonstram que Deus é soberano sobre a natureza e também sobre as ações dos homens. Os milagres de Deus demonstram a soberania de Deus. Nós lemos a Bíblia e nós temos acesso a vários milagres que são descritos pela palavra de Deus. Por exemplo, podemos pensar na abertura do Mar Vermelho,
ali quando o povo saía do Egito, demonstração da soberania de Deus sobre a natureza, também a soberania de Deus sobre os poderosos da época. Era impossível que o povo de Israel conseguisse sair do Egito sem ser alcançado pelo poderoso faraó e seu exército. Contudo, Deus, pelo seu milagre, fez o povo sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Deus agindo soberanamente sobre a natureza e sobre os poderes dos homens que agem sobre a terra. Apesar de todo o cuidado de Herodes para garantir que Pedro permaneceria preso, Deus agiu de forma extraordinária, provando que a grande força do homem se resume a nada. A grande força do homem se resume a nada. Você pode pensar aí agora no homem mais poderoso que vem à sua cabeça. Aí você pensa nesse homem mais poderoso e você pode chegar à conclusão: esse homem, diante de Deus, é menos do que nada. Porque o poder de Deus está sobre não apenas os homens, mas sobre todo o universo. Ele age soberanamente. E nós vemos esse poder de Deus agindo aqui, nessa ocasião em que Pedro foi preso. Deus agiu por intermédio de um anjo, o qual foi até Pedro, o libertou das correntes e o colocou em liberdade na rua. Antes de avançar aqui no que o texto fala sobre o anjo que libertou a Pedro, é importante nós verificarmos biblicamente que os anjos foram criados por Deus exatamente para realizarem os serviços estabelecidos por Deus. Deus criou os anjos como servos dele para realizarem o seu serviço. Citando aqui parte da resposta da pergunta do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 19, a respeito dos anjos, lá diz assim que estabeleceu os demais em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Os anjos foram criados por Deus e Deus os estabeleceu para que eles administrem o poder de Deus, administrem a misericórdia de Deus e administrem a justiça de Deus. Por isso que nós vemos muitos textos bíblicos relatando histórias em que Deus envia um anjo, ou para dar um suporte a alguém do seu povo, ou Deus envia um anjo para estabelecer a justiça de Deus, trazendo ira contra alguém que foi contra Deus. Os anjos de Deus foram criados como servos de Deus e eles administram o poder, a justiça e a misericórdia de Deus. No Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Ainda em Hebreus 1,14, diz a respeito dos anjos: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Anjos que Deus os utiliza a favor daqueles que herdarão a salvação. No texto nós vemos exatamente isso acontecendo. Deus usando o seu anjo para, de forma extraordinária, livrar a Pedro daquela prisão. E podemos ter certeza, irmãos, que o objetivo maior de Deus não era fazer Pedro viver, porque para Pedro, como servo de Deus, ele poderia morrer e morrendo ele estaria com o Senhor. O objetivo maior de Deus era fazer a sua glória prevalecer. O objetivo maior de Deus era fazer com que o evangelho continuasse avançando. O objetivo de Deus era mostrar para os homens que o poder que eles tinham não era nada. E assim Deus humilha aqueles poderosos que achavam que o poder que eles exerciam era o grande poder. Então, nesse texto, nós observamos aqui vários milagres
realizados por Deus através do seu anjo. Vamos ver aí, a partir do versículo 7, que Deus realiza vários milagres ali através do seu anjo na libertação de Pedro. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Aí vemos aqui um primeiro milagre. As cadeias caíram-lhe das mãos, né? Ninguém foi lá e abriu as cadeias caíram-lhe das mãos. E continua o texto: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Engraçado que Pedro não tinha certeza se o que estava acontecendo era um fato real, ou se ele estava tendo uma visão, se Deus estava falando com ele através de uma visão, mas o fato é que Pedro foi obedecendo ao que o anjo lhe ordenara. No versículo 10 diz assim: depois de terem, agora um outro milagre, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Então, as cadeias caíram, Pedro agora acompanhando o anjo, ele passa a primeira sentinela, onde haviam guardas, eles passam a segunda sentinela, onde haviam outros guardas, e aí então eles chegam ao portão de ferro, e aqui nós vemos um outro milagre. Eles chegam ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. A ideia é que aquele portão foi aberto exatamente pela mão de Deus. Deus abriu, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Agora Pedro, liberto da prisão, ele se vê lá na rua, agora sozinho, não mais com o anjo. Interessante, irmãos, que até então Pedro estava em dúvida se o que estava acontecendo era um tipo de visão ou se era a realidade. Estando já na rua, Pedro então teve a percepção real do que estava acontecendo, como diz aí no versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora Pedro compreende, o que aconteceu foi Deus me livrando das mãos de Herodes e também da expectativa que os judeus tinham de que Herodes viesse também matá-lo, assim como matou a Tiago. Agora, todo esse processo de Deus em agir em favor, de Pedro contra a tirania de Herodes, se deu por esta forma extraordinária, através do anjo, mas Deus também usou um meio ordinário, um meio comum, para que esse processo da liberdade ou da libertação de Pedro chegasse a uma conclusão, porque Deus livrou Pedro pelo apoio também da igreja, Vejam que Pedro, ele entendeu que ele não poderia permanecer em Jerusalém, mas ele precisava compartilhar o milagre que Deus realizou com os irmãos que estavam em oração lá na casa de Maria. Vejam aí o versículo 12. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui cita uma mulher chamada Maria, e o próprio texto diz que ela era mãe de João Marcos. João Marcos, que foi um dos companheiros de Paulo nas viagens missionárias. João Marcos, que também foi o autor do evangelho, do segundo evangelho que leva o seu nome. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos. Esse João Marcos, que era filho de Maria, era esse Marcos que mais à frente escreveu também este evangelho. Um texto lá em Colossenses diz que essa Maria, a mãe de Barnabé, ela era tia, ou melhor, ela era tia de Barnabé. Lembram de Barnabé? Natural de Chipre, cheio do Espírito, aquele homem que foi lá para Antioquia, e que foi enviado pela igreja juntamente com Saulo para trazer uma oferta
Para os crentes da Judéia, João Marcos era primo de Barnabé. Isso aqui são informações apenas para a gente ir também fazendo essas ligações de quem era quem, né? Agora, a presença de Pedro na casa de Maria gerou alegria, gerou desconfiança e gerou surpresa. Pedro, ali naquela casa, compartilhou com aqueles irmãos a forma milagrosa como Deus o livrou da prisão. Vejam aí do versículo 13 em diante, que diz assim: quando ele bateu ao postigo do portão, postigo aqui nada mais é do que a ideia, o portão lá da frente, né? A casa de Maria tinha um portão e a sua casa estava guardada dentro de um lugar murado. Isso indica que Maria era uma mulher de boas posses, não era qualquer um que tinha uma casa com essa característica. E então Pedro bateu lá no portão e veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, então houve alegria, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então, a presença de Pedro ali gerou alegria. Versículo 15, eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então, disseram: é o seu anjo. Eles pensaram que era um anjo que estava ali, porque Pedro estava preso, sob segurança máxima, não podia ser Pedro. Então, aquela presença de Pedro ali gerou alegria, mas gerou também uma expectativa. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Outra reação, eles ficaram surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Então, a cena aqui é Pedro lá na casa, junto com os irmãos, que estavam cheios de alegria, surpresos, atônitos, né, e tudo mais, e Pedro mandando eles calarem a boca. Talvez eles não conseguiam parar de falar, e Pedro pede que eles fiquem calados para que eles ouçam então a história, os milagres que Deus realizou. Pedro pediu aos irmãos que, além disso, anunciassem aquele milagre aos outros irmãos. E Pedro pediu que eles anunciassem aquele milagre a uma pessoa em específico. Foi a Tiago. Vejam aí no final do versículo 7. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo retirou-se para outro lugar. Aqui, logicamente, que não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo, a uma hora dessas, já havia sido morto. Mas Pedro pediu que eles anunciassem aquele milagre a Tiago, que era irmão de Jesus, que é o Tiago, autor dessa carta que nós temos na nossa Bíblia, que leva o seu nome. Esse Tiago foi um dos irmãos de Jesus, e ele se tornou um líder na igreja de Jerusalém, um líder importante na igreja de Jerusalém. Interessante porque Tiago, durante o ministério de Jesus, ele era incrédulo, ele não cria que Jesus era o Messias. E depois então da morte e ressurreição de Jesus, é que Tiago veio compreender e aceitar que Cristo é o Senhor. E Tiago, certamente Pedro entendia que ele era um líder na igreja, e Pedro mandou que avisassem a Tiago tudo o que estava acontecendo. E, portanto, após compartilhar com os irmãos, Pedro foi para outro lugar. O texto fala que não fala onde ele foi, contudo, Pedro, certamente, ele foi para algum lugar fugindo da perseguição de Herodes. Pedro agora, então, passa a ser um fugitivo. Pedro agora é um fugitivo. Ele teve que sair, senão a sua cabeça certamente rolaria. Ao amanhecer, Pedro já havia tomado o paradeiro desconhecido. Os soldados ficaram confusos e Herodes mandou matar os soldados e se mudou de Jerusalém para Cesareia. Herodes morava em Jerusalém até então. E no Império Romano, se algum prisioneiro fugisse, os soldados que o guardavam passariam certamente ao fio da espada. E o texto
diz exatamente isso no versículo 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos pensar algumas coisas a respeito de todas essas informações que vimos até aqui. Primeiro, os cristãos não estão isentos das provações, e muito menos das perseguições, e até mesmo da prisão e da morte. Quando a aprovação termina em morte, o descanso é antecipado. Foi o caso de Tiago. O descanso para Tiago chegou mais cedo, né? Pedro, que foi livre da prisão, ainda continuou sofrendo, porque teve que se tornar um fugitivo. Esse foi o caso, né, no caso do apóstolo Tiago, e de muitos outros cristãos da história antiga e também da história atual. O texto de Hebreus 11, 36 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O texto aqui está falando de servos de Deus no decorrer da história, que enfrentaram perseguições e enfrentaram morte. Irmãos, os cristãos não estão isentos de perseguição, de prisão e de morte. No caso do apóstolo Pedro, Deus resolveu agir para que ele não fosse morto naquele momento. E Deus age soberanamente para que os propósitos dele sejam cumpridos. Como nós falamos, creio que o propósito maior de Deus não era manter Pedro vivo, embora esse fosse o propósito dele, mas esse não era o maior propósito. O maior propósito era, de fato, demonstrar sua glória, demonstrar o seu poder, demonstrar a fraqueza do homem. Como nós podemos ver aqui, que o milagre impulsionou a Pedro para avançar com a missão em outros lugares. Pedro agora teve que sair e foi impulsionado para ir para outros lugares, para continuar avançando com o Evangelho. O milagre gerou no coração dos cristãos a certeza de que Deus é o Senhor da igreja. Imagine aqueles cristãos ouvindo Pedro contar aquele milagre. Certamente o coração deles foi cheio da certeza de que Deus é o Senhor da igreja. Também o milagre provou para Herodes e os seus soldados que o poder deles é limitado. Independente dos resultados que aconteçam em meio às provações, nós devemos ter sempre a certeza de que Deus é soberano em todas as circunstâncias. Seja na morte de Tiago, ou seja na libertação de Pedro. Deus é soberano. Em todas as circunstâncias, Ele faz valer os seus propósitos. E os seus propósitos apontam para a glória dEle. Então, nós vimos até aqui destas ações soberanas de Deus em favor da igreja e avanço do Evangelho, que a ação soberana de Deus foi manifesta para livrar o seu servo da tirania de Herodes. Mas agora, numa segunda e última parte aqui desta reflexão, nós vemos que Deus manifesta uma outra ação, e nós vemos que a ação soberana de Deus se manifestou para limitar a tirania daquele homem. Lucas faz referência a uma desavença entre os habitantes de Tiro e Sidom. A região de Tiro e Sidom é a região da Fenícia, lá ao norte de Israel. Nós já mostramos no mapa aqui uma vez. E o texto fala que havia uma disputa, uma rixa entre esse povo lá da Fenícia e o rei Herodes. E a disputa, conforme os historiadores informam, era a dificuldade que Herodes impunha na comercialização de grãos entre Israel e a Fenícia, o que era muito prejudicial aos moradores de Tiro e Sidom. Vejam aí no versículo 20,
que diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. O empenho por uma reconciliação e a resolução daquele conflito gerou resultados positivos, de forma que Herodes marcou um dia para dirigir a palavra ao povo. Então, houve certamente a reconciliação ali entre o povo de Tiro e Sidom com o rei Herodes, e agora Herodes marca um dia para falar ao povo. Veja o versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, com toda a sua pompa, assentado no trono, um lugar de autoridade, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Herodes foi aclamado como Deus diante do povo. O texto dá a entender que Herodes assumiu para si o que o povo dizia. Herodes assumiu para si a glória que devia ser dada a Deus. Herodes, portanto, conforme o texto da palavra do Senhor, foi ferido de morte e morreu durante aquele ato de desonra a Deus. Veja o versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Os relatos históricos, irmãos, informam que Herodes era portador de uma doença que o deteriorava por dentro. De um lado, nós vemos que um anjo do Senhor livrou a Pedro das cadeias de Herodes. Agora, um anjo do Senhor fere a Herodes, o qual sofreu ali uma morte dolorosa. A morte de Herodes demonstrou que, no exercício de sua autoridade, ele podia muita coisa. Ele podia perseguir, ele podia matar, ele podia prender os cristãos, mas a morte de Herodes mostra que ele não podia tudo. Ele podia muita coisa, mas ele não podia tudo. Seu poder era limitado. E o seu poder era limitado pelo próprio Deus. O fim de Herodes mostra que ele era um mero mortal, que teria seu poder detido por aquele que é o Todo-Poderoso. Deus deteve Herodes, um homem tirano, e assim o evangelho continuava avançando. Versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, que vieram de Antioquia a Jerusalém trazer as ofertas, conforme já vimos no capítulo 11, versículo 30, agora eles voltam para Antioquia, levando com eles a João Marcos, filho de Maria. Vejam o versículo 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João Marcos, a João, apelidado Marcos. Muito bem. Algumas reflexões sobre o que nós vimos aqui nessa segunda parte. A Igreja de Cristo sempre foi perseguida, e muitos tiranos, no decorrer da história, tentaram e continuam tentando calar a igreja. Isso é um fato. Se você ler a história, você vai ver relatos e relatos de homens tiranos tentando calar a igreja. E isso acontece nos nossos dias. No decorrer da história, estes homens tiranos vão sucumbindo, cada um a seu tempo. Os tiranos não resistem ao tempo e morrem, porque eles não são deuses. Contudo, a igreja permanece no decorrer dos anos. Todos os tiranos do passado já morreram. Os tiranos do presente, mesmo aqueles que estão no auge da sua autoridade, no auge do seu poder, eles vão morrer também. Deus virá sobre eles com juízo. Homens que se escondem atrás do poder, que exercem autoridade, sentem-se
verdadeiros deuses, mas só há um Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus é o reto juiz e nada escapa à sua justiça. Nós podemos afirmar, meus irmãos, que os homens tiranos dos nossos dias também têm os seus dias contados. Os tiranos que estão por aí, nos nossos dias, perseguindo a igreja, perseguindo os servos de Deus, tentando fazer calar o Evangelho, diante de Deus eles têm seus dias contados, assim como foram contados os dias de Herodes. Como cristãos, cabe a nós mantermos firme a nossa confiança no Senhor, que cuida da sua igreja e que sustenta diante das maiores e piores perseguições que possam surgir. Se nós enfrentarmos qualquer que seja a dificuldade, nós precisamos sempre nos lembrar, Deus continua sendo o governo sobre todos nós. Ele é quem governa, inclusive, sobre aqueles que pensam poder fazer calar a igreja e fazer calar o Evangelho. Então, nós vimos aqui, nesta noite, nesse texto da Palavra do Senhor, duas ações soberanas de Deus em favor da igreja e em favor do Evangelho. A primeira ação soberana é a ação de Deus livrar o seu servo, Pedro, daquela cadeia. Milagre esse que manifestou a glória de Deus, manifestou o seu poder, manifestou para a igreja que Deus está cuidando da igreja, manifestou para os homens que o poder deles é um poder limitado. E nós vimos a segunda ação, que foi a ação soberana de Deus para limitar a tirania que estava sob o povo de Deus, os cristãos ali em Jerusalém. Porque quando Deus tira a vida de Herodes, por mais que se levantassem outros depois de Herodes, mas a tirania daquele homem foi impedida. É Deus limitando a ação má dos homens contra a igreja de Cristo. Então, que diante deste relato, diante desta parte tão bela da Escritura, dessa história da igreja no seu início, nós continuemos com o nosso coração firme, certos, confiantes de que o nosso Deus, o Deus que cuida de nós, tanto individualmente, particularmente, como também cuida da igreja como sendo o povo dele, continua sendo o mesmo Deus. É o Deus a quem nós servimos. Continuemos firmes, inabaláveis, sempre avançando, independente do que aconteça, independente do que venha à frente. Continuemos sempre olhando firmemente para este que é o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé.